E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Wagner Dias e nessa aula de hoje nós vamos continuar com o estudo da função quadrática, beleza? É a segunda parte da aula. Na primeira parte, nós trabalhamos com a definição da função quadrática, tá certo? Nós trabalhamos com a definição de função quadrática, que é uma função do tipo ax² mais bx mais c, tá certo? Então, nós temos isso aqui, né? f de x igual a ax² mais bx mais c, né? Onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Então, essa aí é a definição de função quadrática. Isso aí nós trabalhamos no vídeo passado, tá certo? Depois, nós trabalhamos ainda a construção de gráficos, né? Para a gente construir gráficos, nós precisamos seguir 3 passos, tá certo? O primeiro, que é encontrar as raízes. O segundo passo, que é marcar os pontos, inclusive onde corta o eixo y, né? Corte do eixo y, que na verdade é o valor do c, né? É o parâmetro c. E por fim, nós fizemos o cálculo das coordenadas do vértice, tá certo? Nós fizemos as coordenadas do vértice. Legal. Dito isto, né, esses aqui são os passos para você fazer um gráfico, tá certo? Passos para construção de gráficos. Beleza. Dito isto, o que nós vamos ver agora? Esses parâmetros A, B e C, eles representam algumas coisas para a gente no gráfico da função quadrática. O A, por exemplo, nós já vimos que se ele é positivo, a parábola está com cavidade para cima, e se este A é negativo, a concavidade está para baixo, tá certo? Esse ponto C, o parâmetro C, vai dizer se está mais acima do eixo x, né, valor de C positivo, e abaixo do eixo x para valor de C negativo. E o B, pessoal? O B, será que ele aparece no gráfico? E o delta, será que ele aparece no gráfico? Né? É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá certo? Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui, nós já trabalhamos para encontrar as raízes, e quando nós fomos encontrar as raízes, o que nós discutimos aqui, né, quando a gente ia encontrar as raízes? A gente discutiu o discriminante, tá certo? O estudo do discriminante. E aí, o que o estudo discriminante diz pra gente? Que se o delta é positivo, nós temos duas raízes distintas. Se o delta é zero, nós temos uma raiz real, alguns chamam de raiz dupla. Tá certo? E se o delta é negativo, nós temos nenhuma raiz, né? Não possui raiz real. Não possui raiz real. E o que isso significa para a gente, pessoal? Isso significa o seguinte, que a gente vai conseguir olhar um gráfico e identificar os parâmetros, mesmo sem saber os valores, tá certo? Os valores de A, B e C. A gente vai conseguir identificar se o A é positivo, se o B é positivo, se o C é positivo ou negativo, né? Ou até mesmo zero. Inclusive, se os deltas, né, os discriminantes também, são positivos, negativos ou zero, tá certo? Para isso, pessoal, eu vou utilizar aqui um programinha, tá? E nós vamos fazer aqui as simulações. Vamos lá. Observem, pessoal, que eu tenho aqui, ó, uma função, tá vendo aqui? Ó, 1x² mais 1x mais 1. Aqui, ó, eu tenho valores, tá? O Azinho é o camaradinho que está acompanhando o x², o Bzinho é o camaradinho que está acompanhando o x, e o Czinho é o termo independente. Observe que, à medida que eu mexer com esse valor de A, vai mudar o gráfico. Está aumentando o valor de A. Olha o que está acontecendo com o gráfico. O gráfico está apertando, tá vendo? Eu não mexi com C. Ó, meu gráfico aqui ficou 5x², tá vendo? Agora, olha só, vou voltar lá com ele, ó, 1, olha diminuindo, ó, 0,5, agora ele vai passar para ser negativo, ó,
passou para negativo. Olha o que aconteceu com o gráfico, pessoal. O gráfico, olha, ele estava positivo, concavidade, tá vendo? O desenho dele ali, ó. E aí ele vai passar a ser negativo. Olha o que vai acontecer. Uou! Ele virou de cabeça para baixo. Tá vendo? E também foi diminuindo. Legal? Então, a gente, ó, aumentou, ficou positivo, virou concavidade para cima. Virou negativo, concavidade para baixo. Beleza? Então, isso é o que faz o parâmetro A. Ó, positivo, concavidade para cima. Negativo, concavidade para baixo. Eu vou deixar ele positivo aqui, tá? Agora vamos mexer com B. Observe uma coisa. Vê se você consegue ver comigo. Ó. B vai aumentar. Tá vendo o que está acontecendo? Agora o B vai diminuir. B vai ficar negativo agora. Ó. B ficou negativo. Você percebeu que ele mudou de lado? O gráfico ele fez uma mudança aqui de posição, tá vendo? Agora, olha o que mudou na posição do gráfico. Você tá vendo? Esse gráfico tá aqui, ó. Ele com cavidade para cima, porque eu deixei o A positivo, deixei o A igual a 1. E aí observa o seguinte. Observa que o valor do B, do C, tá 1, tá positivo. Então observa que o C tá aqui em cima, ó. Eu vou mexer com o C aqui para você ver, ó. C vai aumentar aqui, ó. Ó. C foi pro 5, tá vendo? Olha o C aqui, ó, cortando o eixo Y, tá vendo? C tá aqui no 5. Foi lá para cima. Aí o C vai diminuir, ó. Tá no 0, cadê o 0? Chegou no 0 aqui, ó, 0. Ó, passou exatamente no eixo, na origem. Aí você vai passar negativo agora, ó. Olha aqui, ó, cortando o eixo Y aqui, ó. Tá vendo? Cortando o eixo Y. Você vê, ó, que agora, olha onde é que tá o vértice. O vértice tá cá embaixo, tá vendo? Ó, vou baixar mais um pouquinho para você ver. Ó o vértice aqui, ó, tá vendo? O vértice cá embaixo. Vou subir aqui de novo. Legal? Então todo mundo viu aí o que o A faz, o que o C faz. Você desce e sobe. Wagner, e se você mexer aqui e deixar ele negativo, muda alguma coisa? Não muda nada. Tá aqui, ó. O C tá negativo, tá aqui embaixo, ó. C positivo vai subir, ó. Olha aqui onde está cortando o eixo Y agora. E aí você deve estar se perguntando, Wagner, e o que está acontecendo com o B nessa parada? Vou te mostrar. Pouco importa, tá, pessoal, se o gráfico está com cavidade para baixo ou se está com cavidade para cima, tá? Mas vamos ver aqui. O B está positivo, tá vendo? Agora vamos passar para o B negativo. Vamos ver o que vai acontecer com o B negativo. Mudou. Tá vendo? Positivo foi para lá. Negativo veio para cá. Tá vendo? O que aconteceu, gente? Aqui tem um vértice, tá vendo? Tem um vértice aqui. Esse vértice, você pegar esse ramo aqui da parábola, tem um ramo que está subindo, chega lá no vértice, depois tem um ramo que está descendo. Esse ramo que está subindo é um ramo crescente. E depois é o ramo decrescente. Tá certo? Com o B negativo, tá vendo aqui, ó, menos 5, tá vendo? Ó, menos 5 tá aqui, ó. Menos 5x. Com o B negativo, olha onde é que está cortando o eixo Y. No ramo decrescente, tá vendo? Ramo decrescente. Agora eu vou mudar, ó. O B positivo agora. O ramo que está cortando o eixo Y agora é o ramo que? É o ramo crescente. Tá vendo? Então o B ele mostra o quê? Em qual ramo da parábola que está cortando o eixo Y. Se o B é positivo, aqui ó, tá mais 5, tá vendo? Se o B é positivo, está cortando no ramo crescente. E se o B é negativo, Wagner? Está cortando no ramo decrescente. Ó, tá aqui o pontinho. Você está se perguntando assim, pô, tá cortando o que, Wagner? É esse pontinho aqui onde está cortando o eixo Y, ó. Ó, menos 5, ó, tá cortando aqui. Tá vendo? Ó, vamos botar um C positivo aqui, ó. C negativo. Aí você me pergunta, Wagner, mas isso não vai mexer com o C? Se o C é positivo ou negativo? Não. Olha só, C positivo. Tá vendo? C positivo e B negativo. Tá cortando o quê? No eixo, na parte do ramo decrescente. Aí se você botar por C negativo agora, olha onde é que está cortando o eixo aqui, ó. Continua cortando no ramo decrescente. Tá vendo? E nesse caso aqui, Wagner, o que aconteceu? Repara que agora não está cortando o eixo x, tá vendo? Nós ficamos com a função aqui, ó, menos 2x², menos 5x, menos 5. Isso é o que, pessoal? Isso é uma função que não possui raiz real. Se você pegar essa função aqui, ó, menos 2x2, menos 5x, menos 5, e fizer as continhas, você vai encontrar um delta negativo. Tá legal? Mas, em resumo, pessoal, o A mostra pra gente se a parábola está com cavidade para cima positiva,
para baixo, negativa. O B, negativo, está cortando no ramo decrescente. E positivo, Wagner? Positivo está no ramo agora crescente, tá vendo? E o C, o que, que o C faz? Ele mostra se vai cortar o eixo Y na parte negativa, como está aqui menos 5, ou na parte positiva, como ficou aqui agora no 5 lá em cima, tá vendo? Ó, cortou no 5 positivo e cortou na parte também crescente do gráfico, porque o B é positivo. E se eu passar o B para cá para negativo? Ficou na parte decrescente. Tá certo, pessoal? Cara, isso é muito legal, tá certo? Análise dos parâmetros. Muito bem? Então eu vou fazer aqui agora, vou escrever isso para vocês, tá certo? E vamos que vamos. Vamos lá. Análise dos parâmetros. Análise dos parâmetros. Quais são os parâmetros? Se o A é positivo, assim. Se o A é negativo, assim. Tá certo? E se o B é positivo, Wagner? Lembra que você tem que ter um eixo X e Y aqui, né? Vou fazer melhorzinho aqui para vocês. Se o B é positivo, o que, que vai acontecer? Vai estar cortando no ramo crescente. Ó, o vértice está aqui, ó. Esse ramo aqui é o ramo crescente. Tá certo? Pode ter outro, Wagner? Não pode aqui, ó. Você pode estar aqui também assim, ó. Por exemplo, vamos botar ele aqui. A gente sabe que o ramo é crescente, não é? Então, pode ser que seja isso aqui também, ó. Vê só. Olha lá, o vértice está aqui. E o raminho crescente é esse aqui, ó. Tá certo? Com B positivo. Tá? E com B negativo, Wagner? É exatamente o contrário. Beleza? Então vamos lá, B negativo. Vou fazer até do lado aqui, ó. Vou fazer um do lado do outro. Vou fazer para B negativo agora. B menor que zero. Vamos fazer aqui o B menor que zero. Como é que vai ficar o B menor que zero? Tem que ser no ramo decrescente, não é isso? Então vamos lá. Ó, pode ser assim, por exemplo. Ó, ramo decrescente. Então, o ramo decrescente aqui, ó. Pode ser assim também, ó. O vértice está aqui e está ali no raminho decrescente. Legal? Muito bem. Agora, o C, o delta, né? Vamos falar do delta. O que, que o delta vai fazer? Tá? Se o delta for maior que zero, se o delta for igual a zero, ou se o delta for menor que zero. Tá certo? Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, se o delta for maior que zero, significa o quê, pessoal? Significa que nós temos duas raízes reais, tá? Significa que nós temos duas raízes reais. Ele pode ser assim, por exemplo. Repara que você tem aqui, ó, duas raízes, ó. Tem uma aqui, ó, o vértice aqui no meio. Ou você pode ser assim também, ó. Ah, pode ser aqui para a parte negativa também, né, Wagner? Não pode, claro que pode, né? Pode ser para o outro ladinho também, tá? E o delta igual a zero, Wagner? Ele toca uma vez só no eixo, tá? Então, o vértice nesse caso vai ser exatamente a raiz. O vértice coincide com a raiz, tá? O vértice coincide com a raiz. Isso aqui ainda pode ser uma coisa interessante, que pode ficar também o contrário, ó. Você está aqui também assim, ó. O vértice está aqui, ó. Está tocando no eixo e também é a raiz. Tá certo? O vértice coincide com a raiz aqui também. Agora, se o delta for menor que zero, aí você não tem raiz. Tá? O que é não ter raiz, Wagner?
você vai continuar tendo vértice. Ó, vou até fazer. Você vai continuar tendo vértice, tá? Você continua tendo vértice aqui, mas você não corta o eixo X, tá vendo? E aqui é a mesma coisa, você pode vir aqui também. Tá? Você tem vértice, vai cortar o eixo Y aqui, vai cortar o eixo Y, vai fazer tudo que tem que ser feito, tá? Ou não, né? Pode ser que também não tenha o eixo Y ali. Mas enfim, pessoal, dá pra gente ter uma boa noção do que é que cada parâmetro faz, né? Do que é que cada parâmetro faz na função quadrática, beleza? Muito bem, pessoal. Agora, o que eu vou fazer para a gente concluir esse vídeo? Eu vou fazer mais 2 exemplos, tá certo? Vou fazer mais 2 exemplos de gráficos, tá bom? E assim eu vou mostrar também mais uma maneira de se encontrar raízes de uma função quadrática, tá?